Pessoal, vamos dar sequência aqui à última parte da aula, né, para falar da execução das obrigações de fazer e não fazer, que estão lá nos artigos 814 a 823. Conforme a gente já comentou, né, essa execução ela pode se dar quando o título for judicial, hipótese em que nós não teremos a ação de execução e sim cumprimento de sentença, bem como, né, no fato, na hipótese dela estar num título executivo extrajudicial, que aí sim, né, ensejará a ação de execução. Nesse caso, a ação, petição inicial, requisitos do artigo 319 e 320. O devedor, o executado, ele vai ser citado para satisfação da obrigação no prazo que o juiz determinar ou no prazo que tiver no contrato, tá? Em vez dele proceder à satisfação da obrigação, né, ou, né, satisfação, né, ou não realização, né, do ato, ele pode opor os embargos à execução no prazo de 15 dias. Já falei que não, via de regra, não tem efeito suspensivo, né? E aí o processo, né, vai ser julgado, certo? Se a depender da situação da prestação, o processo terá um prosseguimento. Exemplo, se não o inadimplemento das obrigações de fazer vai depender da prestação. Se a prestação for fungível, né, o que acontece? O que significa prestação fungível? Pode ser substituída por outra, né? Mesma qualidade ou quantidade. Nesse caso, o que acontece? O credor ele pode executar a prestação e cobrar perdas e danos, né? Ou o valor da obrigação, ou o valor gasto na execução, ou já o valor para poder ser executado do devedor. Nesse caso, a obrigação vai se converter em execução por quantia certa. Se a prestação não for fungível, né, não fungível, que é aquela que pode ser executada só com determinada pessoa, exemplo, um contrato para Gustavo Lima e cantar no dia do seu casamento. Aí o Gustavo Lima separa da mulher, não vai. Não tem como o Gustavo Lima ser substituído por outro Gustavo Lima, ele é único, né? Exemplo. Então, prestação não fungível, vai caber somente perdas e danos, né? Exemplo atual, aula atual, né? Beleza, gente? Isso no caso da obrigação de fazer. Na obrigação de não fazer, petição inicial, ação de execução, citação do executado para ele desfazer, né, a coisa, né? Se ele não desfizer a coisa, né, ele pode opor embargos também no prazo de 15 dias, né? No prazo do desfazimento, né? Se ele não desfizer, vai depender do tipo da obrigação. Nós temos a obrigação de não fazer instantânea e temos a obrigação de fazer permanente. Qual que é a diferença de uma ou de outra? A obrigação de não fazer instantânea, né, ela enseja a conversão em perdas e danos, né? O que significa isso? O o não desfazimento, né? O que foi feito não pode ser desfeito, né? Então, nesse caso, a obrigação de não fazer ela é instantânea. O nome induz a erro, mas só lembrar o contrário. E nós temos a obrigação de não fazer permanente, que é aquela que pode ser desfeita, né? Foi feita e pode ser desfeita às custas de quem? Do credor. E aí o credor pode desfazer e cobrar do devedor, né, do executado, ou senão ele pode cobrar o valor, né, as perdas e danos do executado. É bem simples assim, professor? É bem simples. O que vocês precisam saber? Que a propositura dessa ação, né, das ações, ela se dá por meio da petição inicial, requisitos, artigo 319, 320, né? Documento base, título executivo extrajudicial, né?
Esse é o documento base de toda e qualquer execução. E aí o procedimento, né, a propositura vai ensejar a citação, que poderá ter embargos da execução ou não, né? E aí tem as consequências de cada obrigação. Hoje nós vimos as consequências das obrigações de entregar coisa, de fazer e de não fazer. Próxima aula, ação de execução por quantia certa. Beleza? Fiquem com Deus, muito obrigado aí, desculpa qualquer coisa e até a aula. Beijo.